Oi gente, aqui é o Luiz, monitor de história. Eu vim fazer a parte 2 aí da gravação da aula. Como é que vai funcionar? Eu vou falar com vocês desde a vinda da família real, que acontece um pouquinho depois da congelação baiana, né? A gente tem todo esse momento de tranquilidade relativa até a proclamação da República. Aí depois o terceiro vídeo vai ser da proclamação da República até os dias atuais. Vamos lá. O comecinho, né? Por que a família real ela vem para o Brasil? Ela é uma questão que envolve bastante história geral. Eu vou dar uma explicada bem por cima, vocês não precisam saber os detalhes, mas é o momento em que Napoleão está dominando os reinos europeus. Napoleão transforma tudo aquilo no quintal da França. E nesse contexto, e lembrando, eles tinham uma rivalidade, uma tentativa de ataque direto à Inglaterra. Ele não consegue invadir a Inglaterra, e aí ele tenta atacar a Inglaterra economicamente. Então ele decreta um bloqueio continental. Ou seja, os países europeus vão ter que fechar os portos para os navios ingleses. Enquanto isso, né, e isso a gente acabou sabendo depois, não se sabe se o governo português sabia ou não, dizem que sim, de que Napoleão ele negocia com o reino espanhol para que os franceses atravessem a Espanha para invadir Portugal. Em troca disso, o reino espanhol ficaria com uma parte do pedaço do território português, que é o que eles sempre quiseram, né? E o que acontece em todas essas tramóias, etc. Portugal não adere ao bloqueio continental, porque eles eram aliados da Inglaterra há centenas de anos. E aí o Dom João VI fala assim, o que eu vou fazer? Né? Eu vou aderir aqui ao Napoleão e ser invadido, ou eu vou cortar relações com a Inglaterra e tomar uma retaliação e também cortar laços de amizade que duram centenas de anos. Então ele decide não respeitar o bloqueio continental, conversa com a Inglaterra uma possibilidade de transferirem a sede do reino para o Brasil, vir com segurança para o Brasil e alguns navios ingleses vão em direção à Ilha da Madeira para fazer essa travessia segura. Né? Nisso, Napoleão então ordena a invasão do território português, que acontece em 1807, em novembro. Mas nisso, antes disso, acho que foi. Dizem, até tem alguns relatos e livros que falam que enquanto Dom João estava saindo com os navios de Lisboa, dava para eles verem das colinas o exército francês chegando na cidade. Então foi muito em cima da hora. Né? Eles conseguiram, graças a Deus, foram quase 15 mil pessoas no rolê deles, entre ministros, empregados, tudo isso. O que eles levaram? Eles levaram muito dinheiro, limparam o cofre português, levaram obras de arte, a biblioteca real, documentos, móveis, um monte de coisas, sem contar essas 15 mil pessoas. E para o pessoal que ficou, a população, eles falaram para aceitar de maneira pacífica a dominação francesa, para ninguém morrer, né? E Portugal começou a ser governada pelo Conselho de Regência de Fidalgos do Reino, sob o comando de Napoleão. E a viagem, sobre isso, eu tenho só um comentário em adendo. A fama do Dom João VI é de que ele era um rei meio bobão, né? Tem aquela imagem pintada dele como um cara que esconde frango no casaco, etc. Eu acho isso muito injusto com ele, porque, querendo ou não, ele foi um cara que politicamente conseguiu manter o reino de Portugal, ele consegue vir, ele consegue tranquilizar, reprimir muitas revoltas que tiveram no Brasil. Então eu acho que é meio injusto colocar ele como esse rei bobão. Mas vamos lá. A travessia da família real foi um pesadelo, né? Foi horrível, foi completamente insalubre, durou 54 dias e eles chegam em Salvador. Né? Eles desembarcam no dia 22 de janeiro de 1808, são recebidos com festas, ficam lá mais de um mês, e eles já assinam uma coisa que foi uma das condições para chegarem aqui. Né? Eles assinam... Cadê o nome do... Porcaria. Eles assinam a abertura dos portos. Tinha o nome do tratado, pouco importa. Vocês não vão precisar saber o nome porque vai estar escrito. Mas é o Tratado de Abertura dos Portos. O que o Tratado de Abertura dos Portos significa? Isso é um dos pontos principais de tudo isso. O Tratado de Abertura dos Portos, ele cancela o Pacto Colonial, que a gente tanto falou na última aula. Pacto colonial do monopólio da metrópole. A metrópole comprava o que queria pelo preço que queria da colônia e vendia o que ela queria pelo preço que ela queria. Né?
o pacto colonial é quebrado, agora a Inglaterra pode negociar com a colônia. E outros reinos parceiros de Portugal, na época era só a Inglaterra, mas vão começar a poder, e nações amigas vão poder começar a comercializar com o Brasil. E isso vai ser uma das razões pelas quais a gente vai chegar à independência, né? Mas para vocês terem uma noção também, aí só uma curiosidade, da insalubridade da viagem, teve um surto de... Como é o nome? Que faz o cabelo ficar coçando, piolho, teve um surto de piolho na viagem. E aí toda a nobreza teve que raspar o cabelo. E isso é fofoca da história, mas é bem legal. Aí, quando as mulheres da nobreza chegam com o cabelo raspado, as mulheres brasileiras, elas acham que é a nova moda, então elas começam a raspar o cabelo, usar lenços como elas para esconder isso e tal, sendo que era tipo surto de piolho. Mas é assim, esse é o mundo. Então, eles ficam um mês em Salvador, e só 26 de fevereiro de 1808, guarda essa data, uma data importante, 1808, eles chegam no Rio de Janeiro, que vai ser declarada a capital do Império. Ela já era a capital da colônia por conta da exploração do ouro, como a gente bem falou, pela sua proximidade ali com Minas Gerais. Ela acontece em março de 1808. Eles não tinham lugares para ficar, então alguns lugares as melhores casas, elas tinham uma inscrição, foi feita antes, PR, que significava príncipe regente, para acomodar toda a nova nobreza. E era para os moradores vazarem, para ele acomodar a galera. E a população interpreta a sigla, né, de maneira irônica, obviamente, como ponha-se na rua. Com a vinda da família real, né, a gente falou de todo o rolê deles chegarem, quais são as consequências disso? A vinda da família real, ela vai mudar o Rio de Janeiro de uma maneira muito grande, porque o que antes era a capital da colônia, né, agora torna-se a capital do Reino de Portugal. O Brasil torna-se a sede do Reino de Portugal. Então você tem, junto com isso, a abertura dos portos, né? Você tem o comércio com a Inglaterra rolando solto, especialmente no Rio de Janeiro, a nova capital. Né? Você tem para isso, para ela se tornar a capital, melhoramento das ruas, novos edifícios públicos na cidade. Então, até hoje, você tem ali nas principais ruas, na primeira rua do Rio de Janeiro, prédios históricos, restaurantes que até hoje funcionam, ruas que são completamente vivas de cultura, etc. Porque era isso que o Reino de Portugal tenta trazer. Então a gente tem também a imprensa régia que vem, a primeira imprensa do Brasil. A gente tem a criação do Jardim Botânico, em 1808 mesmo. A gente tem a criação do Banco do Brasil, o mesmo Banco do Brasil atual. A Academia Militar Real. A gente tem laboratórios químicos. Tudo isso vai sendo criado do que antes era uma simples colônia. Então o Brasil ele começa a se modernizar, especialmente na questão da arte. Né? Em 1810, a Biblioteca de Portugal é transferida integralmente de Lisboa para o Rio. Então em 1810 a gente tem aí a Real Biblioteca do Rio de Janeiro, que hoje em dia é a Biblioteca Nacional, com um acervo, naquela época, de mais de 60 mil volumes. Era uma coisa gigantesca para a época. Né? A gente tem a fundação de teatros, a gente tem a vinda de músicos para cá para entreter a corte, e também com o fim das guerras napoleônicas, a gente tem vários artistas franceses sem emprego. Eles são chamados para o Brasil, e aí a gente tem a missão francesa, que possibilita a abertura da Escola Real de Artes e Ofícios. Tudo isso vem com a chegada da família real para o Brasil. E isso também é completamente conexo com a independência do Brasil, né? E eu vou explicar o porquê. Ela vem com os eventos iniciados em 1808, né? A gente tem uma aceleração desse processo de independência que já vinha da Conjuração Baiana, que já vinha da Inconfidência Mineira. Essa insatisfação com o poder colonial e agora com o poder real, que está no seu território. Você tem as elites brasileiras do Rio de Janeiro, agrárias especialmente, sentindo que é a modernidade, sentindo que é tornar-se independente do pacto comercial, e a gente tem também pressões lá em Portugal para o rei Dom João VI voltar. Eles não querem tornar-se aí, né, uma parte secundária do reino de Portugal, sendo Portugal, que o Brasil é o principal. Eles não querem mais a abertura dos portos, porque antes eles
faturavam e faturavam com o Pacto Colonial, agora não existe mais, né? A Inglaterra, ela começa a ter um interesse comercial cada vez maior no Brasil. Então eles começam a vender pra caramba. E eles começam a entender que o perigo de um fechamento desses portos é completamente maléfico para eles, né? Dom João VI volta para Portugal por conta da Revolução Liberal do Porto, né? Calma aí, deixa eu ver aqui. Revolução Liberal do Porto. Com Portugal vivendo uma crise política, econômica e também com tudo isso que eu falei, ela eclode, Dom João VI volta para Portugal. O que a gente tem? A gente tem um Dom Pedro II, que agora é completamente próximo das elites agrárias do Brasil, né? Um segundo, só pegar aqui, eu vou mudar a página das minhas anotações. Certo. Aqui. Completamente próximo das elites agrárias brasileiras, né? E aí a gente tem um processo que dura desde 1820 até 1822, com o Dia do Fico, né? No cumpra-se, em que as ordens portuguesas vindas do seu pai só podem ser cumpridas se o Dom Pedro quiser, né? Até que tudo isso vai numa bola de neve até o dia 7 de setembro, data tão festiva de 1822, que é o Grito da Independência, né? Que é completamente simbólico. A galera acha que ele realmente estava lá no Ipiranga, o cavalinho, etc. Não aconteceu nada disso. Mas é a data, 7 de setembro, assinada a independência do Brasil, né? No dia 12 de outubro de 1822, ele é aclamado imperador. E no dia 1º de dezembro do mesmo ano, ele é coroado como Dom Pedro I. Né? A gente tem conflitos, não é uma independência pacífica. A gente tem conflitos na Bahia, a gente tem conflitos no Pará, no Maranhão, na Cisplatina. Tudo isso por conta né, da guerra de independência. A gente tem aí governadores que não concordavam com a separação de Portugal, não concordavam com a independência do Brasil e se põem como fiéis ao governo português, né, e não aceitam Dom Pedro I. O que o Dom Pedro I faz? A gente tem, igual eu falei, na Bahia, ele não é reconhecido, vai a autoridade imperial sem o sarrafo. No Pará, a mesma coisa. Maranhão, mesma coisa. Cisplatina, tudo isso. E no Pará e no Maranhão e na Cisplatina, a gente tem meio que uma guerra civil, assim. Na Bahia também. Tanto que é aí que a gente tem a Maria Quitéria, que tem até hoje nos quartéis brasileiros. A primeira mulher a servir aí no exército. Ela fingiu que era um homem, foi pro exército, lutou, etc. O pai dela descobre, começa a bater nela no meio do quartel, aí os militares não deixam porque ela era muito valente, etc. É uma história tipo da Mulan, ou da Joana d'Arc, mas a Joana d'Arc morreu no caso. Então a gente tem aí, né, independência do Brasil com as suas guerras, também com as suas contradições, né? Não foi uma independência pacífica, isso já caiu na FUVEST, se eu não me engano, isso também cai no Enem, né? Eles sempre questionam essa coisa, foi pacífico, não foi, e a gente não pode dizer que foi, né? Pessoas morreram, nós tivemos uma guerra realmente, e é isso. Uma coisa importante também, nós mantivemos a Cisplatina, né? E a Cisplatina, que hoje em dia é o Uruguai, ela é disputada em 1825, termina em 28, então já no primeiro reinado. E uma coisa que vocês também têm que lembrar aí desse processo de consolidação da independência é que Dom Pedro I sente o sarrafo em todas as oportunidades possíveis, né? E isso torna-se uma característica do seu governo. Ele é extremamente autoritário, extremamente violento, e o Brasil começa a enfrentar uma crise econômica gigantesca, né? A independência do Brasil, como resultado de tudo isso, ela vem como para as elites agrárias, né, como uma libertação, um novo Brasil. Mas a gente vai ver que não é bem assim. Desculpa, eu perdi aqui o raciocínio. Vamos lá. As elites agrárias, elas entendem a independência do Brasil como um novo momento.
E o problema é que Dom Pedro não consegue atingir essas expectativas. Então, o primeiro reinado ele é marcado por diversos conflitos, como a gente vai ver. Né? A gente tem desafios imediatos a serem superados. Né? Primeiro, acabar com a guerra que estava acontecendo, e ele consegue acabar com muita violência, mas acaba. O reconhecimento internacional e uma constituição para esse novo país. A gente não tem um reconhecimento, então, dessas três, ele consegue um. A gente não tem um reconhecimento imediato nem mesmo nas Américas, porque o Brasil torna-se a única nação latino-americana a tornar-se uma monarquia, né? Porque isso existe uma explicação, a Lilia Schwartz, ela explica como sendo porque os idealizadores da nossa independência, as elites agrárias, elas estavam com medo de uma separação, né, que o Brasil se tornasse várias repúblicas, porque nós tínhamos movimentos próprios de cada um dos estados, cada uma das regiões. Outra questão é que essa elite agrária ela só conhecia a monarquia, e as tradições monarquistas tornaram-a letradas, fizeram ela estudar em cima de tudo isso, etc. E você tem uma manutenção do status quo na monarquia, né? Tudo você vai manter as suas terras, a elite agrária vai manter o seu poder e o seu dinheiro, né? Então as vizinhanças latino-americanas não querem reconhecer o Brasil. Grande parte do reconhecimento ele vem da proximidade com a Inglaterra, que pressiona outras nações como Estados Unidos. Os Estados Unidos já nos reconhece, né? Então, assim como o nosso reconhecimento por Portugal, que é uma negociação mediada pela Inglaterra, que faz com que nós tenhamos que pagar uma indenização, né? E também a gente não pode incentivar as independências das colônias portuguesas. Então a gente já tem o fim da guerra e o reconhecimento internacional. Lembrando, essa indenização ela praticamente esvazia o cofre do Banco do Brasil, que já tinha sido saqueado pelo Dom João VI quando ele vai embora para Portugal para resolver a Revolução Liberal do Porto. Então a gente tem o Brasil completamente quebrado só nesse processo político de independência. E agora a gente precisa da nossa Constituição, né? Então a gente forma uma Assembleia Constituinte por meio das eleições, óbvio, para homens letrados acima de tantos anos, que tinham dinheiro, né? E em 1823 começam-se os trabalhos esses que já começam com atritos, né? O Dom Pedro I, ele quer manter a sua poderes ilimitados para governar o Brasil, ele quer manter sua autoridade suma, né? E os constituintes não querem, né? Eles querem mais liberdade individual, uma limitação do poder real. E de tantas e tantas brigas, o Dom Pedro I ele veta o documento que é a Constituição da Mandioca, que ela previa, para a questão do voto, uma quantidade de terras de mandioca, né? Terras ou quilos de você produzir, o que fazia com que você excluísse a galera do Partido Português. Os portugueses não tinham essa questão, especialmente comerciantes. Então já mostra aí uma disputa que vai ser entre o Partido Português e o Partido Brasileiro, depois torna-se o Partido Português Brasileiro. Dia 12 de novembro, na Noite da Agonia, o Dom Pedro cerca a Assembleia Nacional Constituinte, prende um monte parlamentar, fala, acabou, essa Constituição não vai. Depois disso, ele começa a elaborar uma nova Constituição com uma comissão formada pelos amigos dele. Né? Em 1824 ela fica pronta e ela é outorgada. O que é outorgada? A nossa Constituição atual ela é promulgada, ela foi votada, ela é aprovada pelo povo. Promulgada, P de povo. Povo. Outorgada, O de obrigatória, O de obrigada, sei lá. Ela é colocada à força. Né? Ela é feita por ordem do imperador. Por ordem do imperador ela está valendo. Reafirmava a condição do Brasil como monarquia e institui poderes absolutos sobre a nação, com a criação do poder moderador. Então o Brasil tem 3 poderes: o judiciário, o executivo e o legislativo, e o poder moderador, que é representado só pelo Dom Pedro I, e ele é hereditário. Imposição do voto censitário. Então, somente pessoas, homens, né, com a renda anual acima de 100 mil réis. O primeiro reinado ele é marcado por esses desgastes do Dom Pedro com grande parte da sociedade,
especialmente com a elite econômica, com a elite política. Ele fechou o Congresso, né, a Assembleia Constituinte. O Brasil está numa crise gigantesca e ele não tinha muita popularidade no Nordeste brasileiro, especialmente pelo seu autoritarismo para resolver as questões, e essa região ela se torna o foco das críticas, né? E o principal é no Pernambuco, que é historicamente marcado já por tensões. Então a gente teve a Revolução Pernambucana em 1817, que era uma revolução com ideais republicanos, né? E agora eles trazem esse sentimento de volta, mais com insatisfação com o imperador Dom Pedro I. E a gente tem aí, em 1824, a Confederação do Equador, que acontece em Recife, que o Frei Caneca e o Manuel Carvalho Paes lideram. A gente tem aí o movimento alcançando o Rio Grande do Norte, a Paraíba, Ceará, Piauí, Maranhão. Então eles começam pela instauração de uma república, né? O que o Dom Pedro I faz? Sendo o sarrafo de novo, uma reação completamente violenta. Então a gente tem execuções em público de diversos líderes, né? Vários rebeldes são presos. Essa confederação começa em julho, em setembro ela já acaba, todos eles foram derrotados ou executados. E a gente tem também a Guerra da Cisplatina, que era uma luta que o Brasil teve para manter a província da Cisplatina contra a Argentina, né, que na época era Províncias Unidas. Uma guerra extremamente impopular, em que a gente só tomou pau, gastou uma grana, e no final ainda o acordo de que não ficava nem com o Brasil nem com a Argentina ia ser independente. Tudo isso ia diminuindo uma popularidade tão baixa que foi meio ridícula. E a gente tem também um problema político, né? E isso é um problema que Dom Pedro II vai saber manejar muito bem e que vai mantê-lo no poder por muito tempo, né? A gente tem aí uma disputa entre o Partido Brasileiro e o Partido Português. Então, o Partido Brasileiro era uma oposição forte ao imperador e o Partido Português era seu apoiador, né? Esses desentendimentos tinham confrontos abertos, né? Um deles famoso é a Noite das Garrafadas, que foram dias na rua jogando garrafas, né? Dom Pedro recebe umas garrafadas na cabeça e ele renuncia ao trono. Ele oferece o trono ao seu filho, que é o Pedro de Alcântara, que não tinha idade na época, e aí a gente tem o início do período regencial no Brasil. O que foi o período regencial do Brasil? O período regencial ele é um período intermediário entre o primeiro reinado do Dom Pedro I e do segundo reinado, que é o do Dom Pedro II. Ele vai de 1831, que é quando Dom Pedro I renuncia, a 1840. E ele vem depois dessa abdicação, etc. Ele é diretamente na maneira como o primeiro reinado terminou. Então, o primeiro reinado, autoritarismo, confrontos crescentes, um problema na economia, tudo isso é herdado pelo período regencial, né? O período regencial ele tem essa duração de 9 anos, né? Porque ele herda esses problemas gigantescos do Dom Pedro I. Então a gente tem vários períodos aí no período regencial, né? A gente tem primeiro uma regência trina de 3 senadores provisória. Eles são eleitos para isso, eles mudam muita coisa, eles restituem ministros demitidos pelo Dom Pedro I. E lembrando, toda essa questão do período regencial ela é inicialmente movimentada pelo Partido Brasileiro, que dá uma forçada para o Dom Pedro I abdicar e ele volta para Portugal para assumir o trono, né? Então ele assume o trono português, ele não perde nada, ele não fica pedindo dinheiro na rua, não. Então aí a gente tem a regência trina, né, formada por esses 3 senadores do Partido Português. Eles restituem ministros demitidos pelo Dom Pedro I, eles convocam uma nova Assembleia Legislativa, compõem novas leis, eles anistiam criminosos políticos, eles afastam do exército os estrangeiros desordeiros, que são os portugueses. E a regência ela tem uma vida curta, né? No mesmo ano, ela é trocada por uma regência trina permanente, né? Então a gente tem aí coisas importantíssimas da regência trina permanente, que até mesmo influem no Brasil até hoje. Primeira, criação da Guarda Nacional. Essa eu vou falar um pouquinho mais, porque ela é importantíssima
para a manutenção do coronelismo, para a manutenção de diversas violências e pela caracterização da violência pública no Brasil. Né? Então a gente vai ter durante o período regencial várias revoltas, que eu vou falar mais pra frente. A gente tem vários problemas e vários problemas que continuam do Dom Pedro I. Então a gente não tem pessoas no exército nessa situação. A gente tem um exército bastante limitado e eles não conseguem controlar tudo isso. Os regentes, eles autorizam um novo grupo armado, né, para manter a estabilidade política. Em 1831, em agosto, eles criam a Guarda Nacional, com o propósito de defender a Constituição, a integridade, a liberdade, a independência do Império Brasileiro. Né? Como que eles fazem para formar esse braço armado? Todo brasileiro entre 21 e 60 anos que tivesse amplos direitos políticos, ou seja, parte da elite, tinha que compor os quadros. Né? Somente para os cidadãos ativos, que eram eleitores e elegíveis. Ele não permitia, então, a origem de qualquer pessoa de origem popular. Né? Porque se a gente tinha um voto censitário a partir de 100 mil réis anuais, nós temos 90% dos brasileiros, por assim dizer. E aí a gente já começa a perceber uma questão que é importantíssima. Uma guarda armada formada pela elite, ela vai manter os interesses de quem? Né? A liberdade de quem? E tudo isso se transfere na materialidade, em como eles resolvem os conflitos. Né? A maioria esmagadora dos dirigentes depois era formados pelos chamados coronéis. Né? Vários proprietários de terra tornaram-se dirigentes da guarda, até mesmo empregavam pessoas que não eram cidadãos ativos, né, não eram elegíveis, cidadãos populares recebendo um salário, e eles criam milícias locais para manter a ordem nas suas propriedades. Né? Então você tem um abuso inimaginável das forças populares públicas, utilizados para fins particulares. Então, quando eles não estavam reprimindo revoltas, era permitido que esses coronéis levassem a sua tropa para casa, né, ficassem à espera de novas ordens. Então eles tocavam o terror em várias áreas, mantinham o controle na base da bala. Isso mantém e manteve isso no Brasil por muito tempo. E isso é uma característica de tudo isso, né, de tudo que a gente vai vendo, etc. Então a gente tem essa primeira herança da regência, a Guarda Nacional. Outra medida é uma reforma no poder moderador. Então eles tiram atribuições do poder moderador e dão mais liberdade para deputados e senadores. E aí a gente tem uma questão que já finaliza, né, que é o embate entre os poderes políticos. Ele é marcado por isso também, é uma característica aí do período da regência permanente. Né? Eles não conseguem dar cabo e levar a política nacional nos trilhos. Né? A gente tem conflitos políticos, a gente tem conflitos populares, que eu vou explicar mais daqui a pouco. E tem problemas legais, né? A gente tem toda hora debate sobre as alterações feitas, etc, etc, etc. Então, a gente tem aí um desgaste cada vez maior do período regencial, especialmente por disputa política pelos três partidos que existiam, que eram os liberais moderados, liberais que eram monarquistas, mas defendiam a limitação do poder do imperador. Eles queriam uma monarquia constitucional, né? Os liberais exaltados, que eram federalistas, aumentar a autonomia das províncias brasileiras, mas eles eram da elite agrária, então para eles mantinha tudo no status quo. E os cessaradores, que eram os conservadores, queriam a volta do Dom Pedro I ao trono brasileiro. Tudo isso é marcado por revoltas e por um fim advindo dessa disputa política entre os liberais e os conservadores. Os liberais, que são um novo grupo político que se forma da junção dos moderados e exaltados, os conservadores dos moderados e restauradores, eles queriam falar assim, Dom Pedro II o Pedro de Alcântara já está grande para assumir, né? A regência está fazendo um monte de porcaria, vamos fazer uma antecipação da maioridade. Então eles conseguem a maioria dos deputados e dos senadores e realizam em 1840 o golpe da maioridade, 9 anos depois.
Dom Pedro II tinha, na época, 14 anos. Né? Então ele é deixado com 5 anos pelo Dom Pedro I aqui, e ele assume com 14 anos, e a gente inicia aí o segundo reinado. Né? Porque a gente ainda tinha várias revoltas provinciais. Eu vou falar agora, então, dessas revoltas. Né? Essas revoltas regenciais, elas... como é? Perdão, deixa eu ver rapidinho. Tá. Mudei aqui. Tá tudo bem. A gente não tem, então, aí um governo que consegue manter tudo isso o Brasil em ordem, né? Então a gente tem revoltas de vários tipos, tanto de revoltas de elite, tanto de revoltas populares, revoltas de escravos, né? Que mudam o que as pessoas estavam reivindicando, mas não mudam que eles estavam insatisfeitos com a regência, né? A gente tem aí a primeira revolta, uma das mais importantes, que é a revolta dos Malês, que acontece em Salvador, na Bahia, na província da Bahia, em 1875, antes do Dom Pedro II assumir, né? Então, óbvio, revoltas regenciais. Então a gente tem muitos negros, muitas pessoas escravizadas que eram escravizadas e agora estavam libertas, não se conformam com a escravidão que ainda existia e nem com a imposição que existia na época da religião católica. Então vale ressaltar que grande parte dos malês, que grande parte dos revoltos, os malês por definição eram os africanos muçulmanos que vieram para cá, né? Eles eram conhecidos como, grande parte das pessoas escravizadas eram os escravos de ganho. Né? Eles vendiam produtos pela redondeza, eles traziam metade do que eles recebiam para os donos de escravos. Então, como eles estavam, de certa maneira, tinham uma maior liberdade para andar pela cidade, eles conseguiram organizar esse movimento. Então, eles guardavam quantias de dinheiro e compravam, então, aí a própria carta de alforria para manter todo esse movimento. A revolta dos malês dura menos de um dia, eles não conseguem o que eles esperavam. Muitas pessoas morreram, muitas pessoas foram presas. Então a gente tem aí também cerca de 500 pessoas que eram ex-escravas, são exiladas para a África. E é uma organização das pessoas que estavam na base da pirâmide social e que se organizam numa revolta. Isso é extremamente amedrontador para as elites que estavam aqui no Rio de Janeiro, né? E agora a gente tem também outra revolta, que é a revolta... Eu esqueci de falar, né? As reivindicações da revolta dos malês eram, obviamente, o fim da escravidão e o fim de imposições do governador para os negros libertos, né? Que era a imposição da religião católica e várias outras imposições. A gente tinha então seus líderes enforcados ou mandados para a África. Outra revolta popular que a gente tem é a revolta da cabanagem, que ela acontece no Grão-Pará, que dura 5 anos. Então, os seus componentes também ela é popular. Nós temos pessoas escravizadas e escravos livres, índios, e os cabanos, que eram os moradores populares ali de cabanas. Eles lutavam por uma melhoria de vidas e da perda do domínio político dos grandes produtores de terra, dos coronéis. Eles conseguiram conquistar a capital do Belém, eles declaram a independência do Pará. Só que não dura muito tempo, e 5 anos depois eles são derrotados pelo governo e a morte de 30 mil pessoas, né? Só 30 mil pessoas na época era muita coisa. Os que conseguiram fugir, eles eram perseguidos até a morte, né? Então quase 40% da população do Pará foi morta naquela época, que é muita coisa. E uma das características, para a gente ver então a crueldade, né, e a desproporcionalidade com que isso é lidado. Os cabanos, eles eram caçados e eles tinham as suas orelhas cortadas, guardadas em colares. Os membros da Guarda Nacional que tinham mais, dizem, né, que tinham mais orelhas de cabanos conseguiam promoções dentro da própria Guarda Nacional para tornarem-se, sargento, etc, etc. E isso dizem. Mas que eles colecionavam as orelhas, eles colecionavam. Não se sabe se colecionavam por puro sadismo da Guarda Nacional ou então se era
Era uma ordem, né? Mas não sabia se a quantidade de orelhas dava promoções ou não. 40% da população do Pará morta, torturada e os seus corpos vilipendiados mesmo depois de mortos. Revolta popular. Aí agora, né, a gente vai falar da Sabinada, que é na Bahia, 2 anos depois da revolta dos Malês. Lembrando, revolta dos Malês em 1835, só que agora é a classe média, né? Classe média, ricos e militares. A gente vai ver a mudança de atitude da própria Guarda Nacional. O líder é o médico Francisco Sabino, e daí vem o nome. Eles queriam aumentar os salários dos militares e eles estavam insatisfeitos com o governo regencial que queria enviar os militares para resolver os conflitos no sul do país. E a classe média, os ricos, eles queriam mais participação política e mais acesso ao poder da Bahia para o Rio de Janeiro. Eles conseguem proclamar uma república que dura alguns meses e eles são também duramente reprimidos. A gente tem até o líder morto, mas grande parte dos participantes eles são deportados e alguns líderes são executados, né? Então a gente tem uma ação também dura por parte deles, isso no Nordeste, na Bahia, né? Aí a gente vai ter uma que eu não vou nem dar, que é a Farroupilha, que aconteceu no sul do Brasil. E a gente tem uma ação completamente diferente. Mas a própria Sabinada, a gente não tem toda essa sanguinolência que aconteceu na cabanagem. E isso é uma característica da Guarda Nacional. Eles decidem quem vive, quem morre, como vive. Isso talvez aconteça ainda com as nossas forças políticas, forças públicas de segurança, né? A cabanagem morreram mais de 30 mil pessoas. Sabe nada? 1.500. Tem uma diferença, né? Aí a balaiada, que aconteceu no Maranhão, de 1838 a 1841. Então a gente tem quilombolas, escravos, artesãos, pobres que queriam deixar de ser explorados, né, pelos grandes produtores rurais e grandes comerciantes da região. Eles queriam, né, uma liberdade, né, de maneira mais ampla da palavra. Ela tem inícios por motivo dessa disputa, né? O Manuel Francisco dos Anjos, um dos seus líderes, ele era comerciante de balaios, por isso o nome balaiada. O futuro Duque de Caxias, ele lidera a dominação sobre os rebeldes e a revolta é reprimida. Todas as revoltas no final são reprimidas, mas o que vocês podem perceber é que todas elas têm uma motivação meio parecida. E é uma motivação que vem desde das revoltas nativistas, por mais direitos, pelo fim da exploração. Tudo isso vai vindo porque a vontade da população com o fim do colonialismo é que as suas estruturas coloniais terminassem. Essas estruturas coloniais, elas acabam por uma parte muito pequena da população, né? Isso pouco vale. Isso não tem muita importância para a galera. Porque se no Maranhão ainda está acontecendo, se no Pará ainda está acontecendo, para eles não teve independência, não teve nada. E eles são recebidos a bala, né? E aí a Farroupilha. Farroupilha é Guerra dos Farrapos, tem no Sul. Até hoje no Rio Grande do Sul é feriado, a data do fim da Farroupilha. E eles queriam uma maior autonomia econômica e política para a região, né? Especialmente muitas vezes política e também econômica, pelo comércio do charque. Eles queriam a possibilidade também de comercializar ali com o Uruguai e até mesmo de colocar o gado deles no outro país, roubando o gado da galera. Os revoltados eram chamados de farrapos. A gente tem aí Anita Garibaldi, Bento Gonçalves, que vem da unificação, o Giuseppe Garibaldi da unificação da Itália, vem para o Brasil e eles se revoltam, né? A aclamação da República é feita em 1878. Bento Gonçalves, que é um dos líderes, ele é o presidente. Em 1845, todos os integrantes da Farroupilha eles são derrotados pelo governo regencial. Só que a recepção desses militares derrotados é que grande parte deles vão depois integrar a força da Guarda Nacional.
só uma curiosidade, mas a gente vê aí a diferença da recepção. Todas são reprimidos pelo governo, é, mas a gente tem também uma concessão da Farroupilha. Por eles terem conseguido ficar tanto tempo, o Dom Pedro II, eles concedem uma maior autonomia ao sul e ainda pegam essa galera, os revoltosos, que no Pará perderam a orelha, lá eles são integrados à Guarda Nacional. Então aí a gente tem o fim da explicação e agora a gente vai começar, né, com o segundo reinado. O segundo reinado começa em 1840 com o golpe da maioridade. A gente tem o Partido Liberal e Conservador que controlam a política brasileira. E só que assim, eles controlam a política brasileira e o que eles não contavam, e isso é importante, é que o imperador Dom Pedro II, desde muito novo, ele é criado para ser um governador, né? E ele é uma pessoa muito inteligente, né? Ele falava diversos idiomas, ele era um cara que conhecia tudo de filosofia política, etc. Então ele começa a brincar muito no jogo político e grande parte desses políticos não percebiam, eles eram enganados, o imperador sempre passava a perna neles, e tanto que ele só sai 59 anos depois. Ele fica muito tempo como imperador. Dom Pedro I não consegue ficar nem 9, né? Fica 9 anos, ele fica 59. Então a gente tem entre 1840 e 1850 um período que é conhecido como a consolidação, né? Ele coloca políticos e essas províncias rebeldes no seu controle, ele começa a controlar tudo isso, ele começa a entender e tornar-se mais forte, né? O seu auge é de 1850 a 65, então ele tem uma posição consolidada e ele tem o auge do seu poder, e de 1865 a 1889 ele começa o seu declínio, até porque a economia já não estava indo bem, até a proclamação da República. Então a gente tem diferenças muito pequenas entre a política do Partido Liberal e Conservador, e o Dom Pedro II ele percebe isso, né? Porque os dois vinham das mesmas elites, eram as mesmas, quase as mesmas pessoas praticamente. Então, calma aí. Tá. A gente tem aí o imperador como representante do poder moderador, apesar das mudanças ali no período regencial. E essa distribuição entre os partidos, ela acontecia de uma maneira em que os partidos não iam atrapalhar ele. Ele ficava trocando ministros, etc. A gente tem o conhecido como parlamentarismo às avessas. O que ele faz? O Dom Pedro II ele fala que ele está copiando aí o parlamentarismo inglês, em que o monarca ele tem uma função meio... Ele só aparece lá, ele dá ok, etc. Ele não é muito importante politicamente. Aqui às avessas por quê? Porque ele transforma o Congresso nisso. Então, o Congresso ele só serve para falar amém para o imperador. Porque se não falar, ele dissolve o Congresso, novas eleições. Ele faz isso mais de 30 vezes ao longo dos seus 59 anos. Então a gente tem ministérios que não duram, nenhum dos ministérios dele durou mais de 2 anos. Porque ele troca os ministros, uma hora do Partido Conservador, outra hora liberal. Então ele vai mudando, ele vai conversando com todo mundo, e como as medidas são quase, muitas vezes, muito parecidas, eles não veem muitos problemas. E ele fica 59 anos nisso, né? Então aí a gente tem a dança dos ministérios, que é ele trocando toda hora de ministro. Nenhum ministro fica mais de 2 anos, são toda hora troca ministro. Fecha Congresso, abre Congresso, novas eleições. Ele vai fazendo tudo isso de uma maneira em que eles não conseguem atingir ele politicamente, né? Toda vez que eles decidiam alguma coisa que ele não queria, ele dissolvia a Câmara, né? Aí a gente tem também nesse período o auge da economia, um surgimento, né, um ressurgimento da economia cafeeira, que torna-se o maior meio de produção da economia brasileira, especialmente no Vale do Paraíba, no Oeste Paulista, e na Zona da Mata, em Minas Gerais. O Vale do Paraíba ela começa a dar muito dinheiro, é a primeira área, né? E ela é composta principalmente de pessoas escravizadas, né? Na medida que as fazendas de cana, de que a exploração do ouro, de que outras áreas começaram a parar de usar escravos, o Vale do Paraíba começa a comprar escravos que nem doido, né? Esses mesmos escravos. O Oeste Paulista ele começa com a mão de obra escrava, mas aí é a sua primeira alteração, né? Ele começa a substituir ao longo da década de 1880 por trabalhadores livres, os imigrantes pobres que chegam. Eles abusam dos imigrantes, etc.
mas isso faz com que, anos depois, com o fim do café, o Oeste Paulista consiga sobreviver, porque ele já estava se modernizando, então ele começa a construir rodovias, ele começa a ter os próprios ônibus trabalhando, enquanto o Vale do Paraíba ainda vivia aquela antiga aristocracia, e com o declínio do café, o Vale do Paraíba quebra e torna-se uma área que, na época na crise do café, vira um nada, né? E a gente tem também o crescimento industrial, que era do Visconde de Mauá, né? Então, entre 1840 e 1860, a gente tem uma prosperidade muito grande aí no Brasil. A gente tem as receitas do Brasil são multiplicadas por 4 durante esse período. Então, a gente tem o fim do tráfico negreiro, né? Com a Lei Eusébio de Queiroz em 1850. E todos os recursos que antes eles usavam na aquisição de escravos, eles passam a servir para outros investimentos. Então a gente tem um aumento das exportações, investimentos nas estradas de ferro, a gente tem um aumento de tudo isso. E isso é importante, né, da Lei Eusébio de Queiroz para a questão da abolição da escravatura. A abolição da escravatura, ela é um debate que vem especialmente de organizações de escravos libertos, da própria sociedade civil organizada, de muito tempo antes disso. Então o que o Dom Pedro II começa a fazer? Lei Eusébio de Queiroz. São as leis para inglês ver, porque a Inglaterra também começa a pressionar, porque a Inglaterra não vale a pena você ter pessoas escravizadas aqui. Pessoas escravizadas não compram tecido inglês. Então eles querem uma nação de pessoas livres, de trabalhadores completamente abusados, mas por quê? Porque essas pessoas vão consumir os produtos ingleses. Então a Inglaterra começa a pressionar para tudo isso. Aí a gente tem várias e várias leis, lei do ventre livre, lei dos sexagenários. Todas essas leis na prática mudavam muito pouco, faziam com que a elite agrária, que era muito próxima a Dom Pedro II, conseguisse manter os seus escravos por muito mais tempo, né? Então uma coisa que já deveria ter acontecido assim que o Brasil torna-se independente, só acontece em 1888, né? 13 de maio, a princesa Isabel vai lá, assina, e isso é uma intensa mobilização popular, uma ação dos escravos se rebelando, a criação dos quilombos, revoltas como a revolta do Quilombo dos Palmares, etc. Isso não vem da família real, que isso fique muito claro, né? Porque toda vez que é o dia 22 de novembro, começa, aí algum dos nossos, o deputado Luiz de Orleans, que ainda se diz príncipe regente do Brasil, passa, muito obrigado a minha tataravó por libertar os escravos. Aí sempre uns políticos digníssimos, né, de direita, o nosso presidente, fala, muito obrigado aí pra família real, libertou os escravos. Essas burrices eu espero que nenhum aluno da CADAS caia numa dessas, né? E a gente tem uma lei importante aí também, Lei de Terras. A Lei de Terras ela é responsável pelo conflito agrário no Brasil até hoje. Mentira, ela não é responsável até hoje, mas ela inicia esse conflito agrário, isso cai muito no Enem. A Lei de Terras, ela define que as terras públicas, né, elas serão leiloadas, elas não valem mais pela ocupação. Então se você está lá numa terra pública, você vai ter que comprar ela. Só que o preço das terras públicas ele sobe muito. Os estrangeiros não podem comprar, pessoas que acabaram de se libertar da escravidão não conseguem comprar porque o preço é muito alto. Você faz o quê? Com que a elite agrária compre, muitas vezes compra por um preço baixinho na real, no leilão sai muito alto, na realidade sai baixo, e você mantém aí com a Lei de Terras o controle quase unânime da elite agrária das terras. Então a abolição da escravatura foi isso. E a gente tem a Guerra do Paraguai, que começa aí o declínio do governo do Dom Pedro II. A Guerra do Paraguai, ela tem a sua motivação com o Solano Lopes, começa a criar um exército porque ele quer uma saída para o mar, ele vai invadir, invade, só que ele tem um puta de um exército em comparação com o exército brasileiro que é capenga. E aí uma guerra que mobiliza Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai. Interesse político, territorial. É uma guerra completamente desastrosa, que o Brasil tem muitas perdas. E tem uma questão até que caiu na FUVEST, é sempre legal abordar, porque ela muitas vezes já caiu também no Enem, de que muitas pessoas escravizadas foram à Guerra do Paraguai lutar pela sua nação, pelo Brasil, e como recompensa, bem entre aspas,
recebiam sua liberdade, e é uma charge que foi feita na época, que era um soldado voltando e vendo sua família ser açoitada na fazenda. Ou seja, é uma guerra em que grande parte dos brasileiros que vão morrem, né? E é uma guerra que vai mostrar um lado do Dom Pedro II que as pessoas não conheciam, ou conheciam porque ele escondia, né? Então, quando ele controlava as revoltas, ele controlava com tanta violência contra o Dom Pedro I. Só que ele sempre aparece como um bom velhinho, como o cara centrado. Na Guerra do Paraguai, eles vencem o Solano Lopes, eles ocupam Assunção. E depois disso, o Dom Pedro II fala: não, eu quero a cabeça do Solano Lopes. Pouco me importa se a gente ganhou a guerra, tipo, dominando a Assunção, você já ganhou, o Solano Lopes fugiu. Então nisso, o Solano Lopes ele começa a colocar tropas de crianças, de, sei lá, qualquer coisa que vier, mulheres grávidas, etc. O exército brasileiro vai, causa um massacre na Guerra do Paraguai. O que os soldados brasileiros começam a fazer? E isso é interessante porque o exército brasileiro, forças públicas como, sei lá, a polícia militar, ainda usam, né, com orgulho o negócio da Guerra do Paraguai. Mas foi um massacre do Paraguai, né? Eles cortam as mãos das crianças paraguaias para que elas não consigam nunca trabalhar. E o Paraguai torne-se aí uma terra desgraçada por gerações. E eles conseguem, né? Eles matam as crianças, eles matam mulheres grávidas. Então você tem uma população do Paraguai reduzida, se não me engano, a 30%. Tudo isso por conta da guerra. A população não é o exército. Todo mundo morre. É um massacre que acontece lá. Só para o Dom Pedro II conseguir a cabeça do Solano Lopes, ele consegue. E nisso, a gente tem um desgaste, né, do Dom Pedro II com a Guerra do Paraguai, porque a gente começa tomando um pau, a gente está gastando uma grana absurda, o Brasil já começa a quebrar. Então a gente tem uma elite política que não está satisfeita com essa dança dos ministérios, eles começam a pegar a visão de que eles não mandam em nada. Pegaram a visão muito tempo atrás, mas era vantajoso economicamente, agora não é mais. E três grupos importantes rompem com ele. A igreja, o que não é muito relevante, né, mas ele rompe com a igreja. O exército, e isso é importante. O exército do Brasil, ele é responsável por quase todos os golpes de Estado que nós já tivemos. A nossa democracia ela é constantemente vigiada pelo exército. O exército tira e coloca no momento em que ele quer. A proclamação da República é um golpe militar, né? E a elite escravocrata que não recebeu uma indenização pelos escravos, né, que ela perde, e eles ficam completamente bravos, né? Eles acham isso uma desfeita e se tornam aí contra Dom Pedro II. A igreja, se eu não me engano, a igreja é por conta, eu nem lembro o porquê da igreja, me desculpem, mas se eu não me engano é por conta de algumas decisões por Estado laico, né, por questões da educação. Eu posso falar no outro vídeo, mas isso é tão irrelevante, né, porque o importante é a elite agrária que não recebe a indenização pelos seus escravos e ela começa a fazer uma oposição política forte, e o exército, né, que desde o fim da guerra do Paraguai estão insatisfeitos porque eles não têm direitos políticos, eles querem uma maior participação política, eles se acham os salvadores da pátria, e eles realmente ajudaram o Brasil na Guerra do Paraguai, e eles queriam maior participação política, né? Com isso a gente tem em 1889 o Marechal Deodoro da Fonseca, que se torna aí o primeiro presidente do Brasil, que aí é o fim da nossa monarquia constitucional e o início da república, e a gente tem a instauração do regime presidencialista, né? Eles queriam então, os militares, um aumento do salário, uma participação do governo, e a gente tem o positivismo entre o exército, né, que é o ordem e progresso, toda essa ideia positivista que eles tiveram em sociologia, tanto na versão religiosa como filosófica, reinava no exército brasileiro. Os cafeicultores, pelo que eu já falei, e também a galera do Oeste Paulista, que queria maior autonomia e mais participação política, né? Então, no dia 15 de novembro de 1889, nós temos o golpe, né? Eles se preparam aí para um levante militar, liderados pelo Marechal Deodoro da Fonseca, um dos principais chefes do exército brasileiro. Só que o Deodoro, ele era muito amigo do imperador. Então eles falam assim: ó, Deodoro, você vai derrubar o gabinete do Visconde de Ouro Preto, né? Ele realmente derruba, né,
o gabinete do Visconde de Ouro Preto, e até aí a República não é proclamada, né? Mais tarde, já de volta na sua casa, né, o Deodoro falou, putz, derrubei aí um Visconde hoje, muito feliz, família. Aí é, vários políticos chegam lá na casa dele e falam assim, ó, assina um documento que você declara a monarquia extinta, porque o imperador vai nomear um outro cara no lugar do Visconde de Ouro Preto. E esse cara, o Marechal Deodoro da Fonseca, odiava ele. Era um cara que, assim, o cara zoou a vida do Marechal Deodoro e ele falou assim, pô, eu sou tão amigo do Pedrinho e ele vai colocar esse desgraçado no lugar. Ele assina a moção e, e agora ele se torna o chefe do governo provisório. Com isso, o fim do Império, que tinha durado quase 70 anos, acaba, o Império acaba. Dom Pedro e sua família, no dia 17, na madrugada do dia 17, já são colocados no navio para a Europa. E aí sim, começamos a República Brasileira, que não foi, que a população não sabia que tinha começado. Porque o Dom Pedro II falou assim, ó, gente, deixa, eu não quero uma guerra civil. E também porque política feita por poucos para poucos, né? Então a população não sabia muitas vezes do que estava acontecendo. Eu vou falar com vocês no próximo vídeo dos primeiros anos da República aí no Brasil, mas espero que tenham gostado, deu para resumir bastante coisa, e é isso. Bom Enem aí domingo, seguimos na luta.